Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, o humano do Protagon grego. Sim, não é esse protagonista da novela, o principal da banda, que aparece mais, tem milhões de curtidas, não. É o do Protagon, aquele que não esmorece diante das adversidades e faz o bem à sua volta. O humano como protagonista da vida, do tempo e das coisas. E hoje, gente, vocês vão adorar. Eu adoro esse assunto, conheço já há bastante tempo, fiquei muito feliz dele aceitar o nosso convite. Tiago de Souza, ele que é do projeto que eu acho que muita gente já conhece, o Que Te Assombra. Pô, eu tô intimidado agora, pô. É uma pergunta, né? O Que Te Assombra, muito legal, prazer recebê-lo aqui. Prazer, professor, não, prazer meu. Como é que começou isso? É meio terapêutico, né, na verdade. Eu, no começo, no final da pandemia, na verdade, eu tava aquele ano de 2021, segunda onda, tinha perdido uma tia de Covid, tenho pais idosos, filho pequeno. Que tempo difícil, né? Dificílimo. E assim, a morte se apresentou pra gente de uma forma muito crua, né? Sim. Muito atrevida, né? Sem licença. Talvez só quem tenha vivido a epidemia de gripe espanhola tenha vivido alguma coisa parecida, né? Verdade. A gente nunca viu aquilo, né? Sim. Então, eu tava consumindo muito conteúdo desse tipo, né? Ligado à morte. Eu tenho um pequeno doc, vou chamar assim, humilde, que eu fiz com o pessoal da FCM da Unicamp, sobre ensino de cuidado paliativo, porque minha sogra havia sido submetida ao protocolo de cuidado paliativo, faleceu de câncer, mas os últimos momentos dela foram assistidas por paliativistas e foi uma coisa muito mágica, eu achei legal fazer. Então, meu primeiro contato com uma morte, assim, muito presente na minha vida, inesperada, foi a dela. E lembrando que você é roteirista, né? Eu sou advogado, roteirista e compositor. Quer dizer, eu conto história. Advogado, roteirista e compositor, que tríade, hein? Conta história, né? Contador de história, em todas, né? É bom porque as duas primeiras tem um terceiro advogado pra defender, bom, né? Tem uma editoria. Tem uma editoria, é verdade. Tem uma editoria. Sim. Mas aí eu comecei aqui em Campinas, depois de inspirado um pouco no livro Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire, né? Que é um sociólogo. Sim. E ele Adoro Gilberto Freire. Fazia um paralelo muito interessante sobre as histórias contadas no Recife Velho e o desenvolvimento sócio-urbano da cidade. Eu resolvi fazer isso em Campinas, porque não existia um acervo de histórias em Campinas organizado. E a gente fez isso, eu fiz isso, a gente estava comentando aqui em off, o Silo Sotil com o Matheus House e a Júlia Zampieri, que é jornalista. Sim. Ela até saiu do projeto já, mas a gente acabou trazendo, além de trazer essas histórias para a internet de forma organizada, com um design meio próprio, a gente fez como se fosse um retrato narrado, assim. E aí, mas não tinha graça nenhuma. O que me interessava, na verdade, porque eu sou um cara meio cético, então contar história, um cético contando histórias de assombração, ele busca o confronto com todas as suas convicções. Sim. Então, para mim, o que interessava verdadeiramente era levar as pessoas lá para elas viverem as suas experiências e eu viver as minhas experiências a partir das delas também, para ser interessante, para ser uma coisa mais construtiva para mim. E ter um medo, né, como uma reflexão, né? Medo, e depois, a gente, até hoje a gente não sabe direito onde chegaremos. Perfeito. Mas o medo é, sem dúvida, um dos dínamos do projeto, e mais do que isso, a gente começa a entender o valor do medo, o significado dos medos, tanto do ponto de vista, tanto a partir da perspectiva do medo ser um ativo econômico, um ativo social, como a gente usa o medo para dominar, como projeto de poder. Projeto de poder, claro. Então, o medo, na verdade, ele é muito ignorado do nosso convívio, mesmo estando tão cotidianamente se apresentando pra gente. Discussão filosófica esse, Papo de maluco. Já lembrei do Sartre agora. É mesmo. Não sei ou nada. Porque o medo é isso, né? Não é só o desconhecido no senso comum, mas também é o conhecido. Claro, sem dúvida. Interessante isso. E aí eu percebi que um outro ativo importante do projeto, que também em alguma medida está associado com esse medo, que é o afeto. Sim. Porque essas histórias todas têm um componente afetivo muito grande. De memória. De memória da cidade, que faz você recobrar o senso de pertencimento, de memória afetiva própria, pessoal, porque quem conta essas histórias para você, na verdade, está tendo sua atenção, então normalmente é uma pessoa muito querida por você. E é legal você falar isso, olha que coisa impressionante. Ontem eu conversava com um amigo sobre isso.
da minha avó, né? A minha avó, para quem acompanha meu trabalho, sabe que a minha avó, ela é parte totalizante do que eu sou. Ela não está mais desse tempo, mas continua no meu tempo. Minha avó contava histórias, e para ela era muito real, de Saci Pererê no sítio, lá na roça onde ela morava, de lobisomem. Ela jura, minha avó, até os 100 anos de idade que ela viveu, ela jurava que ela viu lobisomem, entendeu? E isso com muito detalhe, sabe? Claro, e como é legal. Experiência humana. Então tem gente que fala assim, mas você é maluco. Não, para mim é memória afetiva. Exatamente. Pura memória afetiva. Não, e o potencial dessas histórias em reconstruir pontos afetivas ou construir novas é muito grande. Porque a gente se torna amigo das pessoas depois, porque elas também querem contar as delas e a gente fica trocando. E no final, o que era um passeio que tinha 3, 4 histórias, tem um monte de histórias e muitas das que a gente foi absorvendo ao longo dessa jornada. Sim. E o que é muito legal, assim, do ponto de vista, agora mudando um pouquinho, né? Porque isso a gente tá falando do ponto de vista de construção até filosófica do projeto, mas a gente percebeu que, acho que eu já falei até um pouquinho, dessa ideia do senso de pertencimento das cidades e das pessoas para com as cidades, das pessoas para com as suas histórias, com a sua própria mitologia, os debates que a gente pode ter com isso. O próprio Gilberto Freire, né, chama atenção para isso, de como essas histórias têm diagnósticos importantes do nosso desenvolvimento socio-urbano. Por que tem noiva fantasma? Porque existe um senso comum de que as noivas, as mulheres, o propósito de vida da mulher era se casar com um homem. Ela estando nos trilhos desse acontecimento, sendo arrebatada pela morte, ela vai viver no looping dos fantasmas, tentando cumprir essa missão. Quer dizer, é muito mais do que uma história da carochinha, né? É um diagnóstico de um tempo e espaço. Eu falo, hoje não tem mais noiva fantasma, não existem histórias novas de noiva fantasma, porque a gente sabe que o propósito da vida da mulher é ser o que ela quiser. Sim. Né? Então, lógico. a gente acaba desenvolvendo essas reflexões ao longo do passeio, mas andando pelo centro, por lugares que tinham histórias que se conectam à própria história da cidade. Então a gente tem aqui, por exemplo, Campinas, tem o fantasma do Carlos Gomes. Sim. Todo mundo, essa história A história do Carlos Gomes é maravilhosa. Maravilhosa, E a gente traz a reboque, brincando com o magnetismo que a história sobrenatural tem, a história regular dele, que é muito pouco de conhecida. Campinas também, né? Exatamente. Muito pouco conhecida pela cidade de Campinas. Verdade. E aí, assim, dividindo esse passeio, né? Porque a gente fez os primeiros de carro, então era super caótico, eu não tenho formação nenhuma em turismo. Então, a gente dividiu e fez um passeio a pé no centro e eu fui pro cemitério, que foi outra paixão quase uma paixão. Vamos criar uma expectativa. Vamos. O cemitério é ótimo. Eu adoro. Eu quero fazer esse passeio, inclusive, viu? Claro. Pode levar vinho? Tapinha ruim. Porque qualquer coisa que acontecer lá, eu tava tomando vinho, gente. Desculpa. Não vi nada. Não posso opinar por isso, né? Então, pessoal, não saiam daí. Essa conversa boa com o Thiago de Souza. Ele que é do projeto tão legal. E que você vê que profundidade, hein, gente? Não é só, né, uma ideia que surgiu mas tem que contar legal. Mas é muito legal. Você tem que contar de forma legal. Contação de história. Vamos falar disso também, que é muito legal. Do projeto, gente, O Que Te Assombra, Humana Ideia. Volta já. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band Mais. Nessa conversa boa, gente, tão legal, que pauta bacana com ele, Thiago de Souza, ele que é do projeto O Que Te Assombra, com um grande ponto de interrogação, né? O que te assombra, Thiago? Pô, essa pergunta a gente vai mudando ao longo do tempo, né? No começo, principalmente diante dessas histórias que tem como propulsores grandes traumas da cidade, né? Violências, né? Violência contra a mulher, escravidão. Interessante as histórias. Sim. Eu sempre falo que história de fantasma. Primeiro que se você acredita em fantasmas, você resolve a questão existencial muito mais rápido. Presente muito da nossa rápido vida. Resolve, o que acontece depois da gente morrer. Tá resolvido. Se acredita em fantasma, ótimo. Os amigos imaginários. Tá tudo resolvido. Fantástico. E em contrapartida, se você não acredita, pelo menos a partir dessa ótica, a gente tem a observação de uma grande metáfora, que é a necessidade das pessoas explicarem seus próprios traumas, sejam eles individuais, sejam eles comunitários. Sim. Então, contar uma história sobrenatural parece que, em alguma medida, significa algo de fato ligado à moral, à ética das comunidades, né? Então, o cara que fez maldade também, né? O cara que fez a maldade a vida inteira se torna um corpo seco. A moça que
como falamos da noiva fantasma, tem outra, a moça que foi assassinada, ela volta para lembrar de seu assassinato, né? Então a gente tem várias lições interessantes. Sim. Nessa. Conta uma pra nós aqui, vamos de Campinas, assim. Vamos ser, né? Vamos ser bairrista. Mas o povo da região se interessar e passar por aqui para conhecer. Tá bom. Depois você vai divulgar aqui redes sociais, vai ter toda a programação lá, né, do que te assombra. Mas e essa noiva de Barão Geraldo? Noiva de Barão Geraldo é interessante. Então, é uma noiva que é uma moça que estava a caminho do seu casamento, né? E essa história eu preciso dar o crédito até, porque foi o Zé Neves que me contou. Ô, Zé Neves? Ô, Zé Neves, você é bom historiador, então? Ele é um ótimo contador de história. Maravilhoso, Zé Neves. A história é a seguinte, ela é uma moça que estava a caminho do seu casamento, sofre um acidente na estrada da Ródia, ela estava indo a Paulínia, morre imediatamente, né, instantaneamente ela morre, ela é motorista, começa a demorar para aparecer mais do que o usual, né, nas noivas. E a família vai lá e percebe que ela houve um acidente, ela foi levada já morta, sem vida, para o hospital. E desde então percebe-se a presença de uma noiva na estrada da Ródia. Há alguns relatos disso. E o mais apavorante deles, né? Porque todos os relatos dele dão conta de que ela meio que pede carona, né? E o relato mais assustador nesse contexto é de que ela, numa ocasião, um carro para ver o que ela precisava de ajuda. Ele percebe que não é uma coisa desse mundo, é algo muito estranho, não consegue entender o que está acontecendo, vai partir com o carro e ela coloca as duas mãos em cima do capô dele. Rapaz! E a hora que ele chega em casa, ele percebe que as duas marcas da mão dela, na verdade, cauterizaram o capô do carro, queimaram o capô do carro. Ele leva pro funileiro para arrumar. O funileiro fala: cara, onde é que você fez isso? Porque eu nunca vi uma queimadura como essa. E o que é interessante dessa história, eu falei, eu sou cético, mas eu fui para Roma agora, no começo do ano, final e começo do ano, e eu fui no museu chama Piccolo Museu das Almas, Pequeno Museu das Almas do Purgatório. Fica numa igreja mesmo, fica numa igreja do Sagrado Coração e Sufrágio. E lá existem alguns itens de um padre chamado Padre Victor Jouet, que, com a autorização do Papa Pio X, pediu, né, com a autorização dele, ele estabeleceu um museu de itens que, em tese, provariam contatos de vivos com mortos. E como são essas evidências, né? São sempre pedaços de pano ou madeira em que, após o contato, após a conversa de uma alma que estava no purgatório, para essa alma provar para quem estava experienciando aquilo, era verdade, ela deixava uma marca. Então, são marcas muito parecidas. Rapaz. São marcas... Tem o Padre Panzi. Normalmente são muito ligadas ao contexto católico. Então, assim, é uma freira que pede uma missa. Um padre que está no purgatório e está pedindo uma missa, quer que rezem por ele e tal. Então, ele deixava a marca da mão, a marca de um crucifixo, a marca num livro de oração, mas cauterizado, uma mão queimada. E é muito interessante. Não, agora você está falando, eu estou pensando, eu moro em Barão Geraldo. E eu passo por esse lugar. Eu contei as duas. Tem o Corpo Seco, que fica ali. Tem o Corpo Seco também. Tem o Corpo Seco, que fica ali também pela Mata Santa Genebra, né? Nossa, eu vou começar a acelerar naquele pedacinho ali, ó. Não acelera muito também. Muito bom. Tem o cemitério também, né? Vocês fazem o circuito, né? Então, e a gente foi isso. Aqui em Campinas nasceu assim. A gente acabou separando a experiência no centro da cidade e no cemitério. E o cemitério, eu fui para contar 3 histórias, assim, 2 de milagreiros, que virou um outro objeto de estudo meu, e algumas de assombração, e acabei me aprofundando nos estudos cemiteriais. Hoje faço parte da ABEC, que é a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Estou escrevendo agora nosso livro dia 2, a gente Nossa, que lança. Legal, a ABEC, Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Nossa, são vários Eu não sou acadêmico, eu sou um pesquisador de cemitério mesmo, o mais ralé, mas o corpo dos membros todo formado por grandes acadêmicos do Brasil inteiro. Mas esses corpos estão vivos. São, sim. Brincadeira, foi péssima essa. Mas assim, eu torço pra que esteja. Estão lá, né? Não precisa provar. Nosso então grupo tá de ótimo. WhatsApp nunca tá morto, o grupo de WhatsApp. Sim. Que bom. Então eu percebi que o cemitério, ele é o lugar que melhor explica a cidade. Isso é verdade. É um lugar onde a gente consegue vencer a morte a partir da memória. Não tem nada a ver com religião. Né? A memória é o único instrumento compreendido por todos de que, se utilizado da maneira
de maneira correta e recorrente, a gente vence a morte. Enquanto as pessoas estiverem com a gente, a partir da sua memória, sua biografia, a gente vence. Até uma frasinha meio chavão que a gente encontra, que é essa mesmo. A vida acaba, a existência não precisa acabar. Sim, perfeito. A gente vai elevando. Por isso que a memória é fantástica. Fundamental, né? E num país que a gente é super carente de memória, né? Como Nem é me importante. fale. Sim. E o cemitério é um lugar estigmatizado, né? Muito ligado a esses... Obviamente, é o lugar que a gente administra todos os domínios das dores humanas. Esse passeio é noturno? Também. Não é que ele é noturno. Eu não Vocês tenho fazem... eu não tenho nenhuma obsessão pela noite. Tá. Mas eu gosto de ir no cemitério quando ele está fechado. Sim, perfeito. Então eu gosto de... Aqui, por exemplo, a gente faz muitas visitas que a gente faz no cemitério da Saudade, a gente faz aos domingos. Fecha às 5 horas, a gente começa às 5 horas. Porque eu não quero transitar com famílias enlutadas, ou processo de sepultamento. Até por respeito, né? 100%. Eu não gosto. Às vezes tem que fazer. Às vezes a gente faz, principalmente em São Paulo, às vezes a gente faz de dia, mas eu não gosto. Eu prefiro à noite. Lá também a gente faz Cemitério da Consolação, é um passeio noturno que a gente faz. E sempre sem encontrar o potencial assim, turístico disso. Eu acho. Eu vejo na Europa, né? Os cemitérios na Europa são pontos turísticos. A Itália é um cemitério. A A Itália só tem coisa sim. morta, coisa velha, ruína. Eu lembro quando eu fui, uma das vezes que eu fui para Paris, e eu fui determinado para visitar o túmulo do Jean-Paul Sartre. Determinado. Em Père Lachaise. Isso mesmo. Eu tava esquecendo o nome aqui. Mas, cara, eu fiquei tão encantado com aquilo, porque aí tinha um guia. Falou, ó, mas tem o Sartre aqui, ali tem a Simone de Beauvoir, ali tem... E foi contando a história, Voltaire, e foi contando a história. Super interessante. Eu fui no Père Lachaise em 97 só para visitar o Jim Morrison, eu me arrependo. Olha... Também não lembro de tudo, porque a gente já estava naquele clima de Jim Morrison ali, então eu não lembro muita coisa. Pô, muito legal. Mas foi muito legal. E era molecão, né? Me arrependo de não ter expandido mais minha visita e tal, mas... Ô, Thiago, vamos para um rápido intervalo? Claro. Então fala pra turma não sair daí. Não saiam daí, gente. O que te assombra, vai pensando aí. Humana Ideia, volta já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band. Nesta conversa boa, gente. Eu tô achando muito legal esse papo e não estou com medo. Acho que ninguém tá com medo, porque todos nós dialogamos com nossos medos, né? Com o Thiago de Souza, do projeto O Que Te Assombra. Thiago, eu adoro o livro, adoro. E vocês já lançaram este livro aqui. As Cidades e Medos, Assombrações de Campinas. Isso, pela Pontes, né? Pela Pontes Editores. Porque depois eu faço questão de presentear o professor com... Vou adorar, e com ilustrações maravilhosas. Isso, do Matheus Haas. Esse é da Hilda Hilst. Que bacana. Esse é da Hilda Hilst? A Hilda Hilst, ela passou um período muito grande. Exatamente. Ela mesmo, verdade. Ela passou um período muito grande, muito envolvida com transcomunicação instrumental, que é uma técnica de um sueco chamado Jürgenstein. E ele tentava captar em lugares afastados, até para não ter o efeito de ondas de rádio, a voz de seus parentes mortos. Nossa! Então, e ele tinha sucesso nisso, ela se encantou muito com esse procedimento, tanto que nos anos 70 ela dedicou boa parte dessa década... Eu sei que ela sempre foi muito mística, né? Muito. E ela dedicou uma parte boa. Tem algumas matérias interessantes, até sem contar aqui a casa, né? Que em Campinas, Casa do Sol. Chama Casa do Sol, né? Exatamente. Sensacional. Para quem quiser conhecer também. Esse livro todo um acervo dela, né? Maravilhoso. Né? Tem mais de 20 histórias da cidade. Chama cidade daqui de Campinas. Isso é só Campinas, né? Cidades e Medos exatamente por isso. A nossa ideia é a gente fazer um livro em cada cidade que a gente já está fazendo de São Paulo. Tem um livro novo para sair. Tem um livro novo que é sobre milagreiros de cemitério da cidade de São Paulo. Olha. Que a gente já vai voltar. Milagreiros de cemitérios. Que é um fenômeno cemiterial que eu sou completamente apaixonado por tudo que eles... Olha. Tudo que é pouco estudado, poucas pessoas que estudam, infelizmente. Dá uma palhinha para nós. Milagreiro de cemitério é um fenômeno cemiterial que eclode muito do catolicismo não oficial. Então, uma ritualística muito parecida com o tipo de devoção aos santos católicos. Sim. É interessante que eu fui para Roma agora. Também Roma foi uma coisa meio maluca para mim. Eu fui na catacumba de São Sebastião e a presença teorizada por muitos de que Pedro e Paulo estiveram lá
se dá pela presença de ex-votos, que são essas manifestações de agradecimento que a gente vê em túmulos de milagreiros de cemitério, que um túmulo provoca a devoção popular quando tem uma plaquinha, agradeço a graça alcançada, etc. Sim. E isso existia no local onde, teoricamente, Pedro e Paulo ficaram escondidos, porque seus restos mortais podiam ser destruídos no período mais agudo da perseguição cristã, né, dos romanos. Então, muito interessante. Os milagreiros eu gosto porque a gente tem, primeiro, esse componente regional muito presente, né? Me interessa muito a ideia de... eu acho que ele está muito conectado à espiritualidade local e, para mim, a espiritualidade local é um patrimônio material. Total. Tem nada a ver com religião e direito de cada um ter a sua. É outra coisa. Sim. É espiritualidade local. E como é rico culturalmente, Totalmente. Né? Porque resgata identidades. Tudo Essa isso. coisa que vocês fazem eu acho legal também. Tem um recorte que eu admiro demais, que é a contação de histórias. Eu te falava aqui no intervalo de como isso... Talvez eu seja escritor... E até mesmo filósofo, poeta, em função da minha avó mesmo. Com certeza. Minha avó não sabia ler, não sabia escrever, mas a minha avó tinha uma capacidade professoral tão bonita, sabe? Mas sabe, professor... Através da contação de história. Essa constatação, essa lembrança é uma das coisas mais desejáveis do final de um passeio. Porque eu falo isso. Eu passo lá 3 horas, as pessoas generosamente me escutam por 3 horas, no final eu falo... Gente, essas histórias têm essa capacidade de gerar pontos afetivos ou de refazê-las. Olha só, eu tinha como grande contador de história, desse tipo de história, meu avô, e todo passeio eu lembro dele, da memória dele agora. É muito legal. E todo mundo fala, eu também lembro da minha avó. O cara lembra da avó dele num sábado, andando no cemitério. Muito legal isso, cara. Então é super legal. Você cria a comunidade de sentidos, né? Exatamente. Sentidos, muito legal. Exatamente. Ô, Thiago, eu queria... Nossa, tem tanto assunto, ainda mais pela sua presença de espírito, né? Você fala com tanta propriedade, com leveza, de assuntos que geralmente as pessoas... eu tenho medo, né? Cemitério, e transforma isso numa coisa muito legal. Mas para as pessoas conhecerem mais o que te assombra, com ponto de interrogação, o que te assombra? Redes sociais, como é que faz? É sempre o que te assombra. Todos os canais. Instagram. O Instagram a gente coloca um lugar de relacionamento. Então tem lá os vídeos e tal. A gente... Com os vídeos... Que é muito legal. Eu tento fomentar. Eu gosto. A gente tenta levar para as cidades as histórias que muitas pessoas não conhecem. Algumas conhecem, outras não. Sim. Então, com os vídeos, a gente tenta fomentar a ideia de contação de história mesmo. E provocar também as pessoas a irem nos cemitérios das suas cidades. Eu já rodei sei lá quantos cemitérios. No Brasil, não tenho a menor ideia. Muitos, mais de 100, monte. Então, assim, mas eu faço esse tipo de vídeo exatamente para as pessoas falam, nossa, que legal, eu vou lá ver também. Eu vou conhecer, eu quero saber mais. Nossa, minha avó me trazia aqui. A gente estimula as pessoas a voltar num território que é um território completamente deixado aos estigmas do luto, da tristeza que existe, que a gente não nega, a gente não acha a morte é horrível. Lógico. Terrível. Morrer é um saco. Tem nada a ver morrer. O que a gente tem que fazer a partir desse momento que a gente sabe que é inevitável na existência de todo mundo, qual será o passo seguinte? Como que a gente consegue brigar com ela? Tem bons sentimentos nesse depois, né? Claro. Tem bons sentimentos. Ô, Thiago, para as pessoas conhecerem os passeios, também vocês divulgam nas páginas? O Instagram, principalmente, é nosso lugar de relacionamento. Mas a gente tem Spotify com conteúdo exclusivo. Tem uma agenda que vocês divulgam semanalmente? Sempre no Instagram tá lá. Mas são gratuitos? Como é que é? São todos gratuitos e a gente tem uma... quem puder e quiser, a gente recolhe alimento e entrega aqui em Campinas para o banco de alimentos, da cidade. Legal. Onde acha esse livro? No site da Livraria Pontes. Da Pontes, sim. Isso, sempre da Pontes. Mas tem outros Acha sites. Também no site com vocês? Para comprar direto? Não, compra direto na Pontes. A gente tem uma lojinha de camiseta com a camiseta do... Sim, Carlos muito legal, Gomes, muito a legal. Janaína de Carlos Gomes também tem lá na nossa lojinha. E a gente tem ainda o lançamento do nosso livro no dia 2 de novembro, Dia dos Mortos, na Capela dos Aflitos. O livro é sobre os milagreiros do cemitério de São Paulo. Então a gente vai lançar na Capela dos Aflitos, no bairro da Liberdade. É lindo. Que é o remanescente do primeiro cemitério de São Paulo, primeiro cemitério de São Paulo, que fica sob o bairro da Liberdade. Que século é? 18. Século XVIII, 1775. Né? Sim. Que maravilhoso. 1775. Legal, Thiago. Que pena, nosso tempo está terminando aqui. Imagina. Que conversa boa. Volte mais. Quando o senhor me chamar. Do livro. Volte para falar do livro, assim que você publicar, para as pessoas conhecerem. Eu acho muito legal. É como você disse,
não é só essa coisa do medo, a morte, ou o que significa o luto, da dor, do sofrimento. Mas assim, é contar nossa história. E isso, professor, se me permite, as histórias, esse tipo de história, e eu coloco sempre falo que o sobrenatural, ele pode ser visto a partir do dogma religioso ou do exotismo do terror. Sim. Eu gosto de encontrar isso no meio. Legal. Tem um eu gosto de equilíbrio fazer ali, né? encontrar isso no Sim. meio, porque encontrar isso no meio, a gente devolve o encanto para as coisas. Legal. Então a gente vai no centro da cidade e vê aquele belíssimo monumento túmulo de Carlos Gomes, feito pelo maior escultor da época, Rodolfo Bernardelli, sim. E aí a gente sabe da história dele sobrenatural, que traz a reboque a história regular dele. Não, e a fantástico. gente, isso tudo junto é uma delícia. Você precisa voltar aqui. Voltarei. Tem muita coisa para falar, é fantástico isso. Voltarei. Deixa uma mensagem para as pessoas. Pessoal, poxa vida, nunca vi. Deixa uma mensagem. Pessoal, procure as histórias da sua cidade. Lembre que cemitério é um lugar de vida. Procurem conhecer. Tomem certos cuidados para ir. Ter calçado fechado. Legal. Nunca pisem nas tampas dos túmulos. É verdade. Porque a gente não sabe. O cemitério é 1880, sim. 81. Então, Muito bom. assim. Aproveitem para essas oportunidades para se reconectarem com as suas próprias histórias. Suas histórias e dialogar com nossos medos, né? Claro. Thiago, obrigado, viu? Imagina, professor. Volte mais vezes, hein? Adorei. Pessoal, pessoas como o Thiago, muito legal, que traz essa revisitação da vida, do tempo, né? E também da história, porque um povo sem história não tem memória, né, Thiago? Não sabe para onde vai, Não sabe para onde vai. Por isso que quem não sabe para onde vai nunca, ou melhor, quem não sabe de onde veio, nunca vai saber para onde vai. Para que a gente possa sempre, gente, através do tempo, das coisas, esperançar dias melhores. Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band, todo sábado. Espero você.